Boa noite a todos vocês, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou muito feliz porque pela primeira vez nós sabemos que nesse último final de semana nós tivemos direito eleitoral em um exame de ordem. Pela primeira vez na história, o 38º exame, a partir do 38º exame, nós teremos direito eleitoral no exame de ordem. Então, vamos ver nesse vídeo de hoje como foi a pegada da banca FGV para esse maravilhoso ramo do direito, que é o direito eleitoral, não é mesmo? Então nós vamos comentar as duas questões, lembrando que foram somente duas questões. Uma trouxe o tema gastos eleitorais, honorários advocatícios, e a outra mesclou a temática coligação proporcional, coligações partidárias e federações, um tema extremamente recente, já foi cobrado nessa prova. Ok? Como são duas questões e o tema e o direito eleitoral é tão amplo, tão extenso, tão magnífico, claro que não dá para tratar de todos os assuntos, né, pessoal? Então, esses dois foram selecionados pela banca neste primeiro momento. Então, vamos às questões? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Vamos para a primeira questão. Eu utilizei aqui, pessoal, a prova amarela, tá? Primeira questão trouxe o tema honorários advocatícios. A numeração da questão aqui não importa muito, mas foi a questão 19 da prova amarela. Vejam só, Helena, filiada ao partido político Beta e candidata ao cargo de governadora do estado Alfa, consultou seu advogado, consultou você, futuro advogado, a respeito da composição dos gastos de campanha. Mais especificamente, se o pagamento de honorários em razão da prestação de serviços advocatícios no curso e em razão da campanha eleitoral teria essa natureza jurídica. Qual natureza? O que a banca quer saber? Pagamento de honorários advocatícios por conta da prestação de serviços advocatícios é considerado gasto eleitoral? Sim ou não? Para essa afirmação, a resposta é sim. No pagamento com honorários advocatícios, pagamento com serviços contábeis de consultoria são gastos eleitorais. Uma coisa é ser considerado como gasto eleitoral. Outra coisa, que é o cerne da questão, é se esses gastos advocatícios, se eles estarão dentro dos limites de gastos, se eles são contabilizados como limite de gastos. Vamos às alternativas. Letra A. Então, a assessoria, respondeu corretamente que os referidos honorários A. Estão incluídos no limite de gastos de campanha, sendo tidos como despesas eleitorais. B. São considerados gastos eleitorais e não estão incluídos nos limites de gastos de campanha. Letra C. Pela sua essência alimentar, não tem correlação com os gastos eleitorais, o que afasta a possibilidade de serem enquadrados em qualquer limitador de despesas. Letra D. Podem ser considerados gastos eleitorais caso o candidato assim os declare. Aí seria lindo demais, Só se o candidato declarar. E estão incluídos no limite de gastos de campanha. A resposta para essa questão é a letra B. Gente, honorários advocatícios durante a campanha é gasto eleitoral. No entanto, não estão incluídos no limite de gastos de despesas. Está lá no artigo 26, parágrafo 4º da Lei das Eleições, que fala que as despesas com consultoria, assessoria e ainda pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão consideradas gastos eleitorais, mas veja esse finalzinho aqui, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. Gente, por questões óbvias, Muitas vezes nós temos um gasto advocatício, que é um gasto elevado, que se ele fosse contabilizado como limite de gastos, muitas vezes o candidato, em uma defesa de uma eventual ação eleitoral, gastaria tudo só com advogado.
Agora, o que seria importante para ele para gastar com campanha eleitoral em propaganda, enfim, tudo aquilo que poderia reverter em voto, ficaria prejudicado. Então é uma questão que dá para a gente refletir um pouquinho para resolver. Gastos advocatícios, consultorias, serviços contábeis não entra dentro desse rol de limite de gastos de campanha. É gasto eleitoral, mas não é contabilizado como limite. Então essa é a primeira questão, gabarito letra B. A próxima questão, interessantíssima também, diz o seguinte: no ano anterior à realização das eleições, para cargos eletivos federais e estaduais, os dirigentes dos partidos políticos Alfa e Gama iniciaram tratativas para se aliançarem, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, mas havia dúvida em relação a qual modelo a ser utilizado. Após consultarem a legislação de regência, concluíram corretamente que deveriam formar: letra A, uma coligação, que extinguirá ao fim do prazo para ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo. B, gestão colegiada, somente utilizada nas eleições proporcionais, que deve perdurar até o fim do prazo do mandato eletivo obtido. C, ajuntamento partidário, que se extinguirá após a diplomação dos eleitos. Ou D, federação, sendo que os partidos devem permanecer filiados por no mínimo 4 anos, contados da data do respectivo ingresso. Questão maravilhosa para a gente conversar sobre coligação e federação. Gente, desde a emenda constitucional 97 de 2017, caiu por terra as coligações proporcionais. Não tenho mais aliança de partidos políticos temporária para disputa de cargos proporcionais, que são vereadores e deputados federais, estaduais ou distritais, certo? Essa é a primeira observação. Segunda observação, temos somente coligações majoritárias, mas nós temos as federações que surgiram em 2021, em que os partidos políticos eles vão se casar, mas por um tempo maior que as coligações, porque as coligações elas vigoravam até o fim da eleição. Era muito curto o casamento. A federação agora, esse casamento entre partidos políticos, essa aliança, que pode ser para eleição majoritária ou proporcional, em caráter nacional, tem um período mínimo de duração de 4 anos. E se o partido quer se divorciar antes do período desses 4 anos, tem sanções que estão na própria lei que trata sobre as federações partidárias. Então veja, a questão falou o seguinte: eles querem formar alianças para as eleições majoritárias e proporcionais. Posso coligação? Existe coligação proporcional? Já elimina a letra A. Existe gestão colegiada? Você não vai ver essa expressão, né, de aliança entre partidos. Ou é coligação ou é federação. Então já elimina a letra B. Ajuntamento partidário. Piorou. Sobra qual? A letra D. Federação. Sendo que os partidos devem permanecer por no mínimo 4 anos, contados da data do respectivo ingresso. Gabarito, letra D, sem dúvida. As duas questões perfeitas, sem nenhuma inconsistência, sem nenhuma incoerência, incabível recurso aqui. Tá bom? Ficou claro? Gostaram das questões? Comente aí, compartilhe com um colega, dá a sua opinião. O que você achou? Nível fácil, médio, difícil? Olha, não estou falando como professor agora. Foram questões muito fáceis. Muito fáceis. 2 pontos aí dados de bandeja. Ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.